Em uma cidade que parece presa na Idade Média, o mutante noturno é atraído por uma misteriosa presença. Ao se deparar com um falso profeta que usa a tecnologia para enganar a população e destruir sua fé, ele é confundido com um demônio e se torna o alvo de um ritual de sacrifício. Agora, Noturno deve unir forças com um grupo de infiéis para liberar uma rebelião e, em nome de Deus, provar que a fé verdadeira é a maior força antes que o tempo acabe. Capítulo 1. O Estranho. Parte 1. O som da vida urbana, com seus carros buzinando e o burburinho de vozes apressadas, desapareceu. Em seu lugar, a voz de Kurt Wagner, o Noturno, não ouvia nada além do eco distante de uma carroça de madeira rolando sobre paralelepípedos. Ele estava em Etheria, uma cidade que parecia ter sido arrancada de um livro de história e colada no meio do século XXI. Suas garras de 3 dedos tocaram a superfície gasta do asfalto, mas a sensação era estranhamente familiar. A cidade era como um fantasma do passado, com a arquitetura dominada por casas de 2 andares, feitas de madeira e gesso, com telhados íngremes, e janelas pequenas, algumas com vidraças em losango. As fachadas irregulares e os entalhes simples nas vigas davam um toque de antiguidade, enquanto as trepadeiras de era subiam pelas paredes de pedra de algumas das construções mais robustas. Nas ruas estreitas, em vez de carros, apenas alguns veículos de tração animal circulavam, seus cascos e rodas ecoando em uníssono. O ar estava impregnado com o cheiro rústico e reconfortante de fumaça de lareira, misturado ao aroma terroso de solo úmido e ao perfume sutil de flores silvestres que cresciam em pequenos canteiros. O sol estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e roxo que se refletiam nas poças de água da chuva recente, transformando as ruas de paralelepípedos em rios de luz. O frio no ar fazia com que o bafo de Kurt saísse de sua boca como uma pequena nuvem, uma presença fugaz em meio àquela paisagem que parecia atemporal. As pessoas passavam por ele, mas não olhavam em sua direção, como se fossem apenas uma sombra invisível. Eram como figurantes de um filme antigo, movendo-se com uma graciosidade e serenidade que pareciam pertencer a outra era. Suas roupas eram simples, mas elegantes. Túnicas de linho de cores suaves, camisas de algodão cru amarradas por cintos de corda e calças de lã grossa. As mulheres usavam tranças nos cabelos e vestiam vestidos longos que roçavam o chão, enquanto os homens, alguns com barbas espessas, carregavam cestos e ferramentas. Todos pareciam em harmonia com o ritmo lento e tranquilo da cidade. Noturno, com sua pele azul e cauda pontuda, sentia que estava totalmente fora de lugar, um anacronismo. Ele não entendia por que estava ali. Sua única bússola era sua fé inabalável, uma convicção de que sua presença não era um mero acaso, mas parte de um propósito maior. Ele sabia que havia sido atraído para Etheria por um poder que ele não podia controlar, uma força que ele não podia sequer compreender. Ele fechou os olhos, respirando fundo o ar fresco e puro. Ignorou a textura áspera da calça de seu uniforme X-Men e o cheiro de ozônio de sua própria pele. Em vez disso, concentrou-se inteiramente na sensação que o havia guiado até ali. Não era um som, nem uma imagem, mas uma vibração profunda, um eco no tecido do tempo e do espaço. Era a sensação de um antigo santuário, de um lugar de profunda quietude e poder sagrado, um chamado silencioso que parecia vir do coração da cidade. Ele seguiu seus instintos e a sensação o levou para o centro da cidade. Ele viu uma imponente catedral gótica, um farol de fé e paz em meio à confusão. As gárgolas em sua fachada olhavam para o céu, como se estivessem à espera de um milagre. Noturno sorriu. Ele sentiu que estava em casa. Ele caminhou para a igreja, sentindo a mesma paz que sentiu quando era um acrobata de circo. A atração de Noturno por um santuário de pedra, uma igreja, se intensificou. Não era apenas uma construção, mas uma força tangível, um farol silencioso em meio à cidade.
O prédio era uma catedral imponente, com paredes de pedra escura e altas torres que perfuravam o céu alaranjado do crepúsculo. As portas de madeira, esculpidas com relevos complexos de vinhas entrelaçadas e figuras santas, pareciam ainda mais maciças sob o peso do tempo. Ele as empurrou com as mãos e o esforço fez com que o antigo carvalho gemesse e rangisse. As pesadas dobradiças de ferro forjado protestaram, e o som de uma porta abrindo-se estrondosamente ecoou pela rua deserta. O som retumbante se espalhou, reverberando no silêncio da praça, mas ninguém estava por perto para testemunhar a entrada do noturno. Ele caminhou para dentro, a silhueta de sua forma azul e demoníaca tornando-se mais escura à medida que se afastava da luz do sol poente. No instante em que ele cruzou o limiar, o cheiro de incenso o invadiu. Um aroma doce e esfumaçado de mirra e olíbano que parecia ter ficado impregnado nas paredes ao longo de séculos. O cheiro o confortou de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele se sentiu instantaneamente em casa. Uma sensação de profunda paz e pertencimento, como se o santuário estivesse esperando por ele o tempo todo. A luz lá dentro era suave e dourada, filtrada pelos vitrais que contavam histórias bíblicas em cores vibrantes, iluminando as fileiras de bancos de madeira polida e o piso de pedra fria. O ar, pesado e silencioso, parecia vibrar com a mesma energia que o havia chamado. E Noturno sentia o peso do mundo caindo de seus ombros. Ele caminhou pelo corredor principal, a escuridão da igreja iluminada apenas por uma dúzia de velas bruxuleantes em castiçais de ferro forjado presos às paredes. A luz tremeluzente dançava, criando sombras alongadas que se estendiam por trás de sua forma demoníaca. Ele não ouvia nada exceto o som de seus próprios passos. Seus pés calçados em botas batiam suavemente contra o piso de pedra polida. Um som abafado que parecia absorvido pela vasta quietude do lugar. Ele não viu nada que o distraísse, apenas o altar no final do corredor, com sua estrutura simples de pedra e o crucifixo de madeira que se erguia sobre ele. Ajoelhou-se em um dos degraus frios de pedra que levavam ao altar, sua cauda se curvando naturalmente por trás dele. Baixou a cabeça e o cheiro de cera derretida se misturou ao incenso. Fechou os olhos, concentrando-se não no que via, mas no que sentia. Ele começou a orar, as palavras de uma reza antiga ecoando em sua mente. E naquele momento, em meio àquela serenidade, ele sentiu a presença de Deus ao seu lado. Não como uma voz ou uma imagem, mas como um calor reconfortante, um poder onipresente que o envolvia e o acalmava. Ele sentiu que, naquele lugar, sua fé era sua maior arma. Mais poderosa do que qualquer teletransporte, mais forte do que qualquer inimigo. Era a força que o havia guiado até ali, e ele se sentia pronto para o que viesse a seguir. A paz de Noturno foi interrompida pelo som de um sino. Ele abriu os olhos e viu que não estava sozinho. No altar, havia uma jovem, com seus cabelos loiros presos em uma trança. Ela estava ajoelhada em oração e suas mãos estavam unidas. Ela parecia ser a única pessoa na igreja. Ele se levantou e caminhou em direção a ela. Ele não queria assustá-la, mas a sua presença era inegável. A garota, ainda sentada em um dos bancos, abriu os olhos. Sua pele era pálida e seus cabelos, de um castanho escuro, contrastavam com a luz dourada dos vitrais. Ela olhou para ele, não com o terror que Kurt Wagner estava acostumado a ver em rostos humanos, mas com uma calma e uma curiosidade que o surpreenderam. Seus olhos, de um castanho profundo, estavam cheios de admiração. Ela sorriu, um sorriso genuíno e puro. "Eu sabia que você viria", ela disse. Sua voz, como um sino, era doce e clara. "Eu sou a Mara." Kurt permaneceu de joelhos, sem saber o que dizer. Você não tem medo de mim?" Ele perguntou, sua voz rouca e baixa. Ela balançou a cabeça. "Não, meu coração me disse para não ter medo. Ele me disse para esperar por você." Ela se levantou e se aproximou um passo, com os olhos fixos nos dele. "Eu venho aqui todos os dias. Eu rezo para que a nossa cidade seja salva do mal que a está destruindo. Ninguém mais tem fé para fazer isso." O coração de Noturno se apertou ao ouvir isso. "Eu não entendo. O que está acontecendo aqui? Que mal é esse?" Amara olhou para o chão,
sua expressão se tornando séria. Não sei o que é, mas eu sei quem ele está causando, ela disse, sua voz um sussurro. Um homem chamado Erebus apareceu há alguns meses. Ele se autoproclama um profeta, um salvador, mas a cada dia que ele fala, a fé das pessoas parece diminuir. É como se ele estivesse roubando-a, como um ladrão na noite. As pessoas o veem como um herói, mas eu sinto que ele é o oposto. Eu o vejo como um monstro. Noturno sentiu um arrepio na espinha. Um novo entendimento atingiu, frio e cortante. A presença que o havia chamado, a vibração que ele sentiu, não era a de um santuário, era a de Erebus. A fé de Amara, tão pura e inabalável, era o farol que o havia guiado até ali. Era a força que Erebus queria para si mesmo. Ele levantou-se completamente, seu corpo se estendendo em sua altura total. Amara, ele disse, e a promessa em sua voz era tão firme quanto a pedra da igreja. Eu não sei por que fui chamado aqui, mas sei por que você está aqui. Eu vou te proteger. Sua fé, ela é sua maior arma, e ele a quer. Noturno e Amara saíram da catedral, e a noite havia chegado. As ruas estavam cheias de gente e as tochas iluminavam o caminho. Eles caminharam e a conversa deles foi interrompida por um grupo de guardas, que o cercaram. Um homem saiu da multidão, e Noturno soube imediatamente que era Erebus. Ele vestia uma túnica preta que parecia absorver a pouca luz ambiente, tornando uma silhueta ainda mais escura em meio às sombras. Seu rosto estava escondido por um capuz, e a ausência de traços faciais só aumentava a sensação de mistério e ameaça. Apenas seus olhos, duas fendas brilhantes na escuridão, podiam ser vistos. Ele olhou diretamente para Noturno, e o mutante sentiu uma onda de energia negativa, um ódio tão profundo e puro que o arrepiou. Aquele ódio não era de um inimigo comum, mas de uma criatura que desprezava a própria existência. Aqueles olhos brilhavam com uma luz sinistra, um reflexo do mal que consumia sua alma. Capítulo 1. O Estranho, Parte 2. A garota, Amara, gritou de surpresa e medo. Noturno se colocou em sua frente pronto para proteger a jovem. Erebus não disse uma palavra, simplesmente levantou uma das mãos lentamente. A mão, pálida e esguia, parecia brilhar com uma luz própria. Em seguida, um raio de energia branca e ofuscante, como um raio de luz solar concentrado, saiu de seus dedos. A energia viajou pelo ar, zumbindo e estalando, indo em direção a Noturno. O raio era mais do que pura força. Era uma descarga de ódio e escuridão, uma tentativa de consumir a fé e a esperança que Kurt sentia dentro de si. Noturno, com um movimento ágil e um borrão de luz, teletransportou-se para o lado. O raio de energia branca zumbiu no ar e atingiu a parede de pedra da igreja com um som estrondoso. A pedra rachou e se desfez em pó, mas sem o fogo ou o calor que uma explosão real causaria. O mutante olhou para Erebus e seus olhos se estreitaram ao ver uma pequena caixa de metal em sua mão, piscando intermitentemente. Não era magia. Não era o poder de um deus. Era tecnologia. Erebus não era um profeta. Era um charlatão que usava truques para controlar as pessoas. Não tenha medo, Erebus disse, sua voz amplificada, reverberando pelo ar. O demônio não pode machucá-los. Minha fé é forte. Minha luz é a prova. Ele olhou para Kurt com um sorriso de escárnio. Noturno o encarou, sem pestanejar. Aquele olhar de desprezo não era novidade para o mutante com aparência de demônio. Erebus riu. E você é um monstro. O que você sabe sobre fé? Ele apontou o braço para Kurt e a multidão que se reunira do lado de fora da igreja começou a se mover, seus rostos contorcidos em pânico. Ele é um demônio. Ele veio para roubar a fé de vocês. Ele é o mal que assola nossa cidade. As palavras de Erebus eram como veneno. A multidão, cega pelas mentiras de seu líder enganoso, se virou para Noturno. Seus olhos, antes cheios de paz, agora brilhavam com medo e ódio. Eles não viam um mutante que era devoto, viam um monstro, não um herói. Noturno tentou se teletransportar para a segurança, mas Erebus foi mais rápido. Ele atirou outro raio de energia e este atingiu o peito de Noturno.
O impacto foi como uma explosão de choque, e o mutante caiu no chão. Sua visão ficou embaçada e seus músculos protestaram. Em instantes, guardas com uniformes de couro e machados de guerra o cercaram, eles o amarraram e o arrastaram para longe. Ele se debatia, mas o choque o havia enfraquecido. Em meio ao caos, Noturno olhou para trás. Viu Amara correndo em sua direção, gritando o nome dele, lutando contra os guardas. Ela gritou por ele, mas os guardas a levaram embora. Ele não podia fazer nada. A imagem da garota sendo arrastada para longe dele se repetiu em sua mente e ele jurou que voltaria para salvá-la, não importasse o que acontecesse. Ele foi arrastado para o calabouço. A luz das tochas se apagou e ele ficou em completa escuridão. Ele estava sozinho, mas não estava com medo. Ele sabia que a sua fé era sua única arma. O som oco do portão de ferro, pesado e enferrujado, ecoou pelo ar gélido e parou. O som ensurdecedor da porta se fechando, o som dos guardas se afastando, foi o único som que Noturno ouviu por um tempo. O ar cheirava de mofo e de terra molhada. A escuridão era completa. O chão de pedra era úmido e as correntes que o prendiam eram frias. Ele tentou se levantar, mas as correntes eram muito pesadas. Ele estava sozinho, num lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Ele não tinha nada, exceto a sua fé. O chão de terra batida se transformou em pedra úmida à medida que os guardas o arrastavam cada vez mais fundo. O som de seus passos e o arrasto de suas correntes ecoavam nas paredes de pedra, criando uma sinfonia sombria. O ar se tornava cada vez mais frio e pesado. O cheiro de mofo e podridão era esmagador, invadindo seus pulmões e fazendo-o sentir como se estivesse sufocando. As paredes, molhadas e sujas, pareciam abraçá-lo, fazendo-o sentir-se claustrofóbico. Na escuridão era tão completa que ele não conseguia ver nada. Ele sentiu que estava sendo enterrado vivo. Quando os guardas o jogaram em uma cela escura e úmida, ele sentiu o cheiro de outras pessoas, o cheiro de suor, desespero e medo. O portão de ferro rangeu e ele ouviu o som de uma fechadura se fechando. Ele estava preso. Ele estava em um buraco no chão. Um buraco que o faria sentir-se mais humano do que nunca. Ele se levantou, sentindo as correntes pesadas e frias. Ele não podia ver nada, mas podia sentir as outras pessoas ao seu redor. Ele ouviu o som de uma respiração pesada, o som de um soluço e o som de uma voz que sussurrava. Ele não se sentia ameaçado. Ele se sentia como se estivesse em casa. O confronto inicial com os infiéis e o primeiro encontro com Serafina, que o vê como a causa da desgraça de sua irmã. A voz de um homem ecoou na escuridão. "Quem está aí?" A voz soou tensa e hostil. Noturno respondeu. "Eu sou Kurt Wagner, mas pode me chamar de Noturno." A voz de um homem mais velho respondeu. "Ele é um deles, um demônio." O som de um grito de uma mulher foi ouvido. A voz era cheia de fúria e raiva. "Você! Por sua causa minha irmã está presa! Você é a razão pela qual ela está aqui!" Noturno sentiu um arrepio na espinha. Ele soube imediatamente que a voz era de Serafina. Ela se aproximou dele e ele sentiu a presença dela. Ele sentiu que ela estava com raiva, mas também com medo. "O que você quer? Você veio para nos matar?" Noturno sentiu o coração dela batendo rápido. Ele sentiu que ela estava com raiva, mas também com medo. Ele sabia que ela o via como um monstro, mas ele não podia culpá-la. "Eu não quero machucá-la", ele disse. "Eu quero ajudá-la. Eu quero ajudá-los." "Você não pode nos ajudar", ela disse. "Você é a razão pela qual estamos aqui. Você é a razão pela qual a minha irmã está aqui." Noturno, com sua calma e fé, tenta explicar sua natureza e propósito, mostrando a todos que sua aparência de demônio esconde uma alma nobre. Noturno se sentou no chão e ele tentou explicar sua história. Ele falou sobre os X-Men, sobre sua fé, sobre seu propósito. "Eu não sou um demônio. Eu sou um mutante. Minha aparência é diferente, mas o meu coração é o mesmo que o de vocês. Eu acredito em Deus e eu acredito na bondade." Os outros prisioneiros riram e um deles disse: "Ele é um demônio. Ele veio para nos enganar." Noturno ignorou-os e continuou a falar.
A minha fé é a minha maior arma. A minha fé é o que me faz levantar todos os dias. A minha fé é o que me faz lutar pelo bem. E a minha fé é a única coisa que pode nos salvar. Serafina o observou com um olhar de desconfiança, mas também de curiosidade. Ela sentiu que ele estava falando a verdade. Ela sentiu que ele era diferente. Erebus, por meio de alto-falantes ocultos, anuncia seu plano de purificação da cidade, revelando Noturno como o sacrifício para o ritual. Um alto-falante, escondido no teto do calabouço, começou a soar. A voz de Erebus era calma, mas cheia de maldade. "O demônio foi capturado", ele disse. "O ritual de purificação será em 2 dias. O sacrifício será ele." O som de um grito de desespero foi ouvido. Todos se viraram para Noturno e seus olhos estavam cheios de medo. Eles o viam como o monstro que Erebus havia dito que ele era. Eles sabiam que ele iria morrer e que a cidade seria salva. Noturno se levantou e ele olhou para Serafina. Ela estava com raiva, mas também com medo. Ela sabia que ele iria morrer. Ela sabia que ele era a única esperança. A aliança se forma entre os dois e eles traçam um plano de fuga e rebelião para o confronto final. Serafina se aproximou de Noturno e ela estendeu a mão. "Eu sinto muito", ela disse. "Eu estava errada. Eu julguei pela sua aparência." Noturno segurou a mão dela. "Não se preocupe", ele disse. "Eu entendo. Eu quero que você me ajude a salvar a minha irmã. Eu quero que você me ajude a salvar a nossa cidade." Noturno assentiu. "Eu vou ajudá-la. Eu vou ajudá-los." Eles se sentaram e eles começaram a traçar um plano. Serafina sabia tudo sobre as catacumbas, sobre as passagens secretas, sobre as saídas de emergência. Noturno sabia tudo sobre seus poderes. Eles eram a equipe perfeita. A esperança nasceu no calabouço. A esperança era como uma faísca. A faísca se tornaria uma chama que queimaria a escuridão. A revolução iria começar.